Os 14 achados arqueológicos impressionantes. À medida que os arqueólogos descobrem novos assentamentos, desenterram cemitérios anteriormente desconhecidos e desenterram coisas efêmeras bem preservadas de dezenas de milhares de anos atrás, uma coisa se torna cada vez mais verdadeira. Muito do que você aprendeu na escola está totalmente errado agora. Cidades enormes e extensas foram encontradas em áreas que nunca foram consideradas povoadas. As estruturas religiosas mudaram a forma como acreditamos que os caçadores-coletores nômades se reuniam. E novas descobertas estão constantemente jogando fora nossa linha do tempo percebida do desenvolvimento humano, forçando os cientistas a reavaliar o que eles achavam que sabia como fato. De pontas de lanças de pedras criadas há milhões de anos atrás a uma múmia embalsamada descoberta no Egito que antecede novas previsões sobre mumificação. As últimas 2 décadas desenterraram literais tesouros de informações que remodelam e redefinem muito do que pensamos e sabemos. Aqui está uma olhada em alguns dos achados arqueológicos recentes, mais surpreendentes e inovadores. Matiate, a maior cidade subterrânea. O que se acredita ser a maior cidade subterrânea do mundo foi encontrada na Turquia. Pesquisadores anunciaram em abril de 2022 que encontraram o que acreditam ser a maior cidade subterrânea do mundo. No sudeste da Turquia, a cidade subterrânea chamada Matiate fica no distrito de Midyat, na província de Mardin. Arqueólogos que começaram a explorar uma caverna no local encontraram locais de culto, silos, poços de água e corredores que datam do século 2 e 3 d.C. Gani Tarkan, diretor do Museu Mardin e da escavação, disse ao Dailin Sabah que a cidade foi usada como esconderijo. Como se sabe, o cristianismo não era uma religião oficial no século II. Famílias e grupos que aceitaram o cristianismo geralmente se refugiaram em cidades subterrâneas para escapar da perseguição de Roma ou formar uma cidade subterrânea. Possivelmente, Midyat foi um dos espaços construídos para este fim. É uma área onde estimamos que pelo menos 60.000 a 70.000 pessoas viviam no subsolo. Cidades subterrâneas semelhantes foram encontradas em outros lugares da Turquia, mas Matiate é muito maior do que qualquer um desses locais descobertos anteriormente. Uma múmia com uma língua de ouro foi encontrada no Egito. Arqueólogos anunciaram em janeiro de 2021 que descobriram uma múmia de 2.000 anos com uma língua de ouro em Taposiris Magna, um antigo local de escavação em Alexandria, no Egito, que se acredita ser um local potencial do túmulo de Cleópatra. Taposiris Magna significa a tumba de Osíris, referindo-se ao deus egípcio. A múmia foi encontrada em um dos 16 poços funerários recém-encontrados no local. Pesquisadores da Universidade de São Domingo e Egito, liderados pela doutora Kathleen Martinez, encontraram várias múmias, incluindo uma com um amuleto de ouro na boca em forma de língua. De acordo com o Ministério de Antiguidades egípcio, a língua de ouro pode ter sido colocada lá para permitir que a múmia falasse com os deuses egípcios durante a vida após a morte. 13 caixões de múmias selados empilhados. 13 caixões de múmias selados empilhados uns sobre os outros foram descobertos no Egito. Em setembro de 2020, arqueólogos no Egito descobriram pelo menos 13 caixões pintados de 2.500 anos atrás, empilhados uns sobre os outros, enterrados a 10 metros abaixo do solo. Os caixões completamente selados e bem preservados foram encontrados na necrópole de Saqqara, no deserto, de acordo com o anúncio do Ministério de Turismo e Antiguidades egípcio em um post no Facebook.
Os arqueólogos ainda não abriram os caixões e não têm certeza de quem pode ser as figuras mortas dentro. Eles também acham que podem encontrar mais caixões atrás de nichos selados próximos. As fundações da sacristia medieval perdida de Abadia de Westminster. As fundações da sacristia medieval perdida da Abadia de Westminster foram encontradas junto com um cemitério para monges. Em 2020, arqueólogos escavando uma área nos terrenos da Abadia de Westminster, em Londres, anunciaram que descobriram as fundações da sacristia da igreja do século XIII, que foi destruída em 1700. Eles também encontraram os ossos do que provavelmente eram monges. O local, agora no North Lawn da igreja, também já havia sido um cemitério. A grande sacristia, como era chamado, abrigava itens sagrados como cálice, paramentos e coberturas de altar. Foi construído no ano de 1250 por Henrique III, como parte de seu esforço para reconstruir a menor igreja de pedra de São Eduardo, o Confessor, como uma obra-prima gótica. A sacristia acabou por ser destruída porque não era estruturalmente sólida. Entre os itens encontrados pelos arqueólogos estava uma bacia onde os monges provavelmente lavavam as mãos e pedaços de gesso pintados à mão. As pegadas humanas fossilizadas mais antigas da América do Norte foram encontradas no Novo México. Em 2021, uma equipe internacional de pesquisadores anunciou que havia descoberto as pegadas humanas fossilizadas mais antigas conhecidas na América do Norte, no Parque Nacional White Sands, no Novo México. Os pesquisadores que publicaram suas descobertas na revista Science disseram que as pegadas datam de cerca de 23 mil anos, durante a Idade do Gelo. Anteriormente, os cientistas pensavam que os humanos haviam cruzado a América do Norte depois que as geleiras derreteram. Este estudo sugere que eles chegaram quando o gelo estava em seu caminho. Estudos anteriores também se basearam no estudo de itens culturais, como ferramentas e fósseis convencionais. Pegadas são evidências muito mais convincentes de uma presença humana. Os rastros humanos são geralmente extremamente difíceis de datar, mas as pegadas de White Sands, originalmente encontradas pelo arqueólogo e coautor do estudo Davis Buston em 2019, podem ser datadas por carbono porque foram misturadas com sedimentos e sementes de uma grama antiga. Ciprián Ardelian, arqueólogo da Universidade Autônoma de Zacatecas, no México, que não fez parte do estudo, disse: "Acho que esta é provavelmente a maior descoberta sobre o povoamento da América em 100 anos. Segundo ele, é um achado dos sonhos." Um pé com um prego encontrado na Inglaterra. Um pé com um prego encontrado na Inglaterra sugere evidências raras da crucificação durante a época romana. Arqueólogos escavando sepulturas em um antigo assentamento romano na vila inglesa de Festanton, condado de Cambridge. Em 2017 encontraram um esqueleto que a princípio não parecia diferente dos outros enterrados na mesma área. Parecia ser um homem de cerca de 25 a 35 anos, velho, com artrite e dentes ruins. Mas após um exame mais aprofundado do esqueleto de quase 1900 anos, os cientistas descobriram um prego no calcanhar do homem, indicando que ele pode ter sido crucificado. Os pesquisadores acreditam que a descoberta é uma evidência rara de crucificação antiga e a primeira evidência desse tipo no Reino Unido. As descobertas sobre o esqueleto foram anunciadas em dezembro de 2021 e divulgadas na edição de janeiro e fevereiro de 2022 da revista British Archaeology. A Albion Archaeology, que produziu a escavação, disse em um comunicado que 12 pregos foram encontrados ao redor do esqueleto de uma forma que sugeria que o homem havia sido colocado em uma tábua, não em um caixão, e um 13º prego foi encontrado em seu calcanhar direito,
Embora isso não possa ser considerado uma prova incontestável de que o homem foi crucificado, parece a única explicação plausível, disse o comunicado, acrescentando que a descoberta é no máximo o quarto exemplo já registrado em todo o mundo por meio de evidências arqueológicas. A crucificação era aparentemente comum durante os tempos romanos, mas os mortos geralmente eram amarrados em vez de pregados em uma cruz. E se fossem usados pregos, eles geralmente eram removidos. A descoberta é rara porque essas vítimas geralmente não recebiam um enterro adequado. Uma âncora egípcia de 3.400 anos foi encontrada por um nadador casual. Enquanto nadava na costa de Atle, Israel, Rafi Bahalu avistou uma laje no fundo do mar, coberta por hieróglifos. A laje foi posteriormente identificada pela Autoridade de Antiguidades de Israel como uma âncora de pedra egípcias de 3.400 anos. De acordo com Shirley Ben-Dor Evian, a âncora é na verdade uma seção de um relevo maior que foi reaproveitado em uma âncora há milhares de anos. A tripulação do navio deve ter perdido a âncora ou o navio naufragou, disse Ben-Dor Evian, explicando como acabou enterrado debaixo d'água. De fevereiro a outubro de 2020, a âncora foi exibida como parte de uma exposição no Museu de Israel de Jerusalém. Um templo dedicado a Zeus Cásios foi encontrado no Egito. Um templo dedicado ao antigo deus Zeus Cásios foi descoberto na Península do Sinai, no Egito. O Ministério do Turismo e Antiguidades egípcio anunciou em abril de 2022. Zeus Cásios é uma conflação do deus grego Zeus e o Monte Cásios, na Assíria, onde Zeus uma vez lutou contra um monstro. Segundo o Jerusalém Post, Zeus Cásios é um exemplo do legado do multiculturalismo religioso na antiguidade. Arqueólogos encontraram colunas de granito rosa que faziam parte do portão de entrada do templo e caíram durante o antigo terremoto. Eles também descobriram blocos de granito que provavelmente faziam parte de uma escadaria para o templo. Os restos foram encontrados em uma área conhecida durante os tempos greco-romanos, de 332 a.C. a 395 d.C., como Pelúzio. Os faraós egípcios usavam o local como fortaleza. Inscrições descobertas na área revelaram que o imperador romano Adriano, que admirava a cultura grega, havia renovado o templo. Restos de um navio viking. Restos de um navio viking, cemitério e salão de festas foram descobertos sob campos na Noruega. Em Yellowstone, Noruega, no local de Jalmund, um dos maiores cemitérios da Escandinávia, pesquisadores no Instituto Norueguês de Pesquisa do Patrimônio Cultural descobriram os restos de um navio viking, salão de festa e possível culto, casa ou templo. Eles encontraram o navio de 19 metros de comprimento, provavelmente o local de sepultamento de um rei ou rainha viking, de 30 centímetros a 1,40 m abaixo de um campo agrícola em 2018. Depois anunciaram em 2020 que usaram radar de penetração no solo para descobrir as estruturas adicionais nas proximidades. Segundo Lars Gustafsson, principal autor da pesquisa, o local parece ter pertencido ao mais alto escalão da elite da Idade do Ferro da região e teria sido um ponto focal para o exercício do controle político e social da região. Gustafsson espera conseguir mais financiamento para saber mais sobre as áreas circundantes. Ao fazer uma pesquisa maior, podemos obter uma imagem mais completa do Yellowstone. Podemos descrever ou explicar por que ele surgiu e por que acabou falhando ou deixando de ser usado. O final da Idade do Ferro nórdica, que durou de 550 a 1050, viu muitos eventos históricos importantes, incluindo a queda do Império Romano Ocidental e a ascensão da Era Viking. Os pesquisadores esperam que o local possa revelar novas verdades sobre um período tão turbulento.
Túmulos em formas de ilhas. Sociedades amazônicas construíram ilhas no chão da floresta tropical para usar como túmulos, no meio da Amazônia boliviana, em uma área conhecida como Llanos de Mochos. Existem várias ilhas ou montes que se projetam do chão da floresta. Estes são basicamente lixões de 10 mil anos de idade. Então, os cientistas descobriram a existência de corpos humanos nos montes. Eles foram intencionalmente enterrados por outros humanos e datam de 6.300 anos. Até onde sei, estes são os restos humanos mais antigos documentados na sudoeste da Amazônia, explicou José Capriles, coautor de um estudo sobre os restos mortais, ao Smithsonian. Existem esqueletos humanos mais antigos de regiões vizinhas, como os complexos de cavernas cársticas da região de Minas Gerais, do Brasil, ou do altiplano andino, mas não desta região, disse ele. A descoberta de vários corpos enterrados na mesma região implica que a área era o lar de sociedades caçadoras-coletoras, não nômades, mais cedo do que o esperado. Normalmente, as pessoas que se mudam de um lugar para o outro não se incomodam em enterrar seus entes queridos em um local específico, pois não estão vinculados a nenhuma região definida e normalmente não construiriam aterros em áreas que planejavam desocupar. Esses montes ou ilhas dão aos pesquisadores uma nova ideia de como os caçadores-coletores sazonais podem ter construído residências semi-permanentes ou residências sazonais, muito antes do desenvolvimento da agricultura e da domesticação. 2 múmias egípcias encontradas em Taposiris Magna podem levar ao túmulo ainda não encontrado de Cleópatra. 2 múmias antigas de um homem e uma mulher que viveram durante o tempo de Cleópatra foram descobertas em uma tumba nas ruínas de Taposiris Magna, uma antiga cidade egípcia. A descoberta é significativa porque as múmias podem indicar que Taposiris Magna está ligada a Cleópatra e talvez ao túmulo ainda a ser descoberto da antiga rainha egípcia. A abertura da tumba foi filmada para um documentário da Channel em 5 de julho de 2020, A Caça do Túmulo de Cleópatra. Dr. Glenn Goodenough, professor de egiptologia da Universidade de Liverpool, disse que o casal de 2.000 anos estava coberto de folhas de ouro, o que mostra que eles teriam sido membros importantes da sociedade e, portanto, pode ser que foram conhecidos de Cleópatra. Arqueólogos que sugeriram que as 2 pessoas podem ter sido sacerdotes exploraram apenas uma parte das ruínas do local e acreditam que podem encontrar lá o túmulo de Cleópatra. A gordura de porco foi usada para ajudar a construir Stonehenge. Pesquisadores agora acreditam que gordura de porco foi usada para ajudar a construir Stonehenge e não para cozinhar. Quando grandes quantidades de resíduos de gordura de porco foram detectadas dentro da cerâmica e encontrada dentro e ao redor de Stonehenge, os cientistas interpretaram a descoberta como significando que grandes festas foram realizadas no local para centenas de pessoas que construíram o monumento pré-histórico. No entanto, em um estudo publicado na Antiguidade em 2019, uma nova pesquisa sugere que a gordura de porco não era um subproduto da preparação de refeições, mas, na verdade, era usada no próprio projeto de construção complexo. De acordo com o jornal, se os porcos tivessem sido cozidos dentro dos grandes potes de cerâmica, eles teriam que cortar o porco para caber dentro. No entanto, carcaças de porcos intactas foram descobertas, e a condição de seus corpos indicam que eles foram assados no espeto. Assim, os pesquisadores acreditam que os frascos foram usados para coletar a gordura que escorria.
Uma vez que o sebo derretido foi coletado, acredita-se que os antigos construtores usaram a banha para lubrificar os grandes trenós de madeira que transportavam enormes pedras de 30 toneladas de Stonehenge de sua fonte a 30 quilômetros de distância. Usar a gordura para lubrificar os trenós reduziria bastante o atrito e permitiria um transporte muito mais fácil das enormes pedras retangulares. Las Llamas foi o local de um dos maiores sacrifícios humanos de todos os tempos. Em 2018, pesquisadores descobriram o local de um dos maiores sacrifícios humanos de todos os tempos. O evento parece ter ocorrido há mais de 550 anos, em uma área do Peru, agora conhecido como Las Llamas. Aproximadamente 140 crianças com idade entre 5 e 14 anos foram ritualmente mortas, e o exame de seus restos mortais mostram que seus corações foram removidos. O sacrifício também incluiu mais de 200 lhamas. Quando o sacrifício foi feito, o Peru era em grande parte governado pelo povo Xingu, uma sociedade sofisticada e educada que valorizava a arte e construiu grandes cidades antes de ser conquistada pelos Incas nos anos 1400. Ainda não se sabe por que o sacrifício foi realizado, mas alguns pesquisadores acreditam que foi um esforço para impedir que os Incas tomassem suas terras ou para conter a devastação de um sistema climático semelhante ao El Niño. Parece que as crianças foram todas enterradas de frente para o mar, enquanto as lhamas foram todas enterradas de frente para a Cordilheira dos Andes. Uma múmia antiga prova que o embalsamamento foi desenvolvido antes dos faraós, ou mesmo da escrita. Uma múmia egípcia originalmente descoberta há mais de um século, agora está reformulando as crenças arqueológicas sobre a linha do tempo e o desenvolvimento de rituais funerários. Um corpo que remonta a 6.000 anos, que os cientistas pensavam ter sido naturalmente preservado por condições secas, quentes e desérticas, foi na verdade embalsamado intencionalmente. Isso significaria que as práticas de embalsamamento começaram mais de 1.500 anos antes do que se acreditava anteriormente e existiam muito antes do reinado dos faraós. Jana Jones, principal autora de um estudo sobre a múmia antiga, conhecida como a Múmia de Turim, com base no fato de pertencer ao Museu Egípcio de Turim, Itália, explicou que o complexo sistema de embalsamamento usado para preservar o corpo antecede a escrita e teria sido passado de geração em geração, por meio de direção verbal e narrativa oral. A múmia também dá aos pesquisadores uma visão muito maior das crenças e costumes das sociedades pré-históricas que existiam no Egito naquela época. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas descobertas? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.